Pois, no vermelhinho, tá vermelho mesmo? Começou a contar? Com certeza. Então o senhor 12 Passos hoje pode começar a falar. Essas gravações, gente, apesar de estar publicada no YouTube, o mundo inteiro vê, a função delas é para nós mesmos. O Elvis, o Elvis, a hora que o Elvis ou qualquer um de nós, a hora que terminar o tratamento, se tiver com dificuldade, tiver alguma coisa, vê um vídeo. E você vai lembrar do que nós falamos aqui, né? O Christian vai estar lá na terra dele, né? Vê um vídeo, não custa. Abrir o celular, o computador, todo mundo hoje tem, né? Lá vai ter internet, você vai passar umas horinhas ali vendo, meia hora, 40 minutos, uma hora, né? É importante, é para isso que eu estou gravando, é para que isso fique ad eterno, ou seja, nós já estamos com 20 e tantos vídeos publicados, então o material não vai faltar, a ferramenta não vai faltar para a gente entender, né? Entender o quê? Entender a figura do que nós precisamos, né? Ó, o Toniquinho está chegando aqui hoje conosco, né? Com a bênção de Deus, né? Seja bem-vindo, viu, Tonico? O Tonico vai vir comigo todo dia, lógico, se for da vontade dele, né? Por quê? O Tonico está passando por uma situação difícil. Qual que é a situação do Tonico? A mesma que nós passamos, a mesma que todo mundo que entrar no álcool e na droga vai passar. Todo mundo vai chegar numa situação difícil, numa situação de tristeza, de depressão, de pânico, de que mais nós escrevemos ontem, Tonico? Angústia, raiva, vontade de sumir, vontade de matar todo mundo, vontade de brigar com todo mundo, né? Então nós precisamos pegar o Tonico agora e faz de conta que esse aqui é o Tonico, né? Então a gente precisa pegar o Tonico e, além de amá-lo, entender a situação dele, fazer com que nasça aqui um homem espiritual, não mais um homem mundano como ele estava vivendo. O Tonico estava vivendo um homem, estava sendo um homem mundano. O que é um homem mundano? Um homem que vive a carne, né? Os desejos da carne, os prazeres da carne. Vive porque é gostoso, usa porque é gostoso, e a carne não consegue conter aquilo, né? Eu uso isso aqui porque me dá tesão, porque o perfume disso aqui é bom, o cheiro é bom, o prazer é bom, a embriaguez é bom, ficar nessa loucura é gostoso. Por isso que a gente usa, porque é gostoso, né? Mas o dia que o Tonico passar a ser um homem espiritual, ele vai ver que Deus não agrada disso aqui. E aí nasce aquela palavrinha do temor de Deus, né? Lembra do temor de Deus, né? Então como que a gente faz hoje para o Tonico começar a ser um homem espiritual, largar de ser mundano e começar a ser espiritual? Uma vez eu pus o Christian aqui, há muitos anos atrás, falei: Christian, esquece tudo que você sabe de espiritualidade e vamos começar do zero. Qual que foi a primeira palavra que eu falei para o Christian? Porventura você é só de carne e osso? Ele falou: não, eu tenho espiritualidade. Esse é o primeiro passo, é o primeiro grande passo. É essa planilha aqui, ó, tem um tanto de linha para ser preenchida, né? A primeira linha a ser preenchida, que eu tenho que escrever aqui para o Tonico, para mim, para todos nós, né? Eu não sou só carne e osso. Existe um mundo espiritual ao meu redor. E se a gente não souber disso, sai do buraco. Enquanto eu estiver pensando que a vida, tudo que gira em torno de mim é só eu, e não tem luta espiritual ao meu redor, ó, tá gravando meu dedo aqui, ó. O Bill bebeu 30 anos. 30.
Quando ele foi internado num hospital psiquiátrico, porque naquela época não tinha comunidade terapêutica, chegou lá no hospital psiquiátrico, o Dr. William falou assim para ele: vai, Bill. O Bill falou pro Dr. William, né? Faz 30 anos que eu estou tentando parar, não dou conta, não sei mais o que eu faço. Eu quero parar. O Bill falou pro Dr. William: eu quero parar, não consigo. O Dr. William falou assim: ainda que for 50 anos, 200 anos, você não vai conseguir. Porque não é você que vai parar, né? Não está em você. Esse parar não está em você, está no mundo espiritual. Como é que faz uma pessoa nascer espiritualmente? Fazer com que ela entenda que não é só ela que existe no mundo, existe um mundo espiritual além de mim. Eu creio no mundo espiritual, eu creio no demônio, eu creio em Deus. Às vezes a gente fala: Gilberto, você não pode crer no demônio. Não, eu preciso crer no demônio. Eu preciso acreditar que o demônio existe. Sr. Sérgio, qual que é o meu problema? O Sr. Sérgio está aqui hoje não. Qual que é o meu problema? Qual que é o problema do Tuniquinho? Ontem eu perguntei pro Tuniquinho assim: Tunico, qual que é o teu problema? Ué, droga. Ué, deixa eu procurar aqui que se o problema nosso é droga. Não achei não. O que eu vou achar aqui? Não tenha medo de homens de carne e osso. Não tenha medo de droga, não tenha medo de álcool, não tenha medo de carro, não tenha medo de... Aqui está dizendo: tenha medo de quem? Do espírito imundo espalhado pelos ares. Gente, está escrito isso aqui. A única coisa que eu devo ter medo nesse mundo, segundo nosso Senhor Jesus Cristo, é o quê? O espírito imundo espalhado pelos ares. Dele eu tenho que ter medo. Por que eu tenho que ter medo do demônio? Porque Jesus disse que é para eu ter medo do demônio. É muito simples de entender, porque por isso que conhecereis a verdade vos libertará. O Tonico sabe até de cor o versículo. E qual que é a primeira verdade da nossa vida? Primeira verdade: o demônio existe. Segundo, tenha medo dele. Terceiro, está no Pai Nosso, ele atenta. Porque se ele não atentasse, Jesus não tinha ensinado a gente a rezar: não nos deixeis cair em tentação. Jesus ensinou assim: Gilberto, você deve, quando você for orar ao Pai, você deve orar assim: não nos deixeis. Você vai pedir para o Pai o seguinte, Gilberto: não nos deixeis cair em tentação. Digamos que a tentação é essa piscina aqui, né? Jesus não quer que eu caia nessa piscina, porque ele falou assim: ó, quando você orar para o Pai, você põe tua mãozinha posta e pede assim para o Pai: Pai nosso que estás no céu, não nos deixeis cair em tentação. Significa que a tentação existe. Quer nascer espiritualmente? Então vamos começar a entender a Bíblia, vamos começar a entender o Pai Nosso, vamos começar a entender direito as coisas. Não vamos fazer essa mistureba de religião, pensando que só de ir na igreja eu já estou... eu já fui para a igreja, então hoje eu já pratiquei a vontade de Deus. Não, às vezes não. Às vezes eu fui para a igreja 20 anos e não adiantou nada, não é? Porque não entendeu nada. Eu preciso entender, o Tunico precisa entender, e eu preciso entender, o Christian precisa entender o porquê que Jesus pediu para eu pedir para o Pai, para eu não cair em tentação. Nós precisamos chegar para Jesus agora e falar: Jesus, explica um negócio aqui para mim. Por que o Senhor pediu para eu pedir para o Pai para não deixar eu cair em tentação? Jesus vai falar assim: porque você está caindo. Por que quando tem um menininho correndo na beira da piscina, a gente corre lá e tenta tirar ele de lá? Porque ele está correndo o risco de cair na água e morrer afogado.
Então você corre lá, nossa senhora, o menino lá sozinho na beira da piscina. Então Jesus falou assim, ó, pede ao Pai para que você não caia em tentação, porque toda hora você está sendo tentado. Qual que é o nosso problema? Tentação. Qual que é o meu problema? Diabo. No dia que o Bill entendeu isso, ele escreveu aquilo ali. Então, para o Tonico nascer espiritualmente, para o Gilberto nascer espiritualmente, para todos nós nascermos espiritualmente. Primeira coisa, o Tonico perdeu o domínio da vida dele? Perdeu, Tonico? O domínio? Perdeu. Olha lá. Admitimos que éramos impotentes perante o Alfa. Duas coisas que o Bill escreveu. Primeiro, ele admitiu que ele era impotente. Ele ia escrever que ele era impotente perante o demônio, mas ele achou que ia ficar meio complicado, né? Porque a impotência não é perante... Como que eu posso ser impotente perante uma garrafa? Cadê a garrafinha que estava aqui? Estava tão boa. Como é que eu vou ser impotente perante uma garrafa? Ela é morta. Ela não faz nada. Você quer ficar lá no estante, fica o resto da vida lá. Apodrece. Né? Como é que eu vou ser impotente perante uma garrafa? Como é que eu vou ser impotente perante uma pedra de crack? Não, porque o trem não mexe, o trem é morto, é uma matéria, né? A minha impotência é contra o espírito imundo espalhado pelos ares. Qual que é meu problema? Escrever na testa. Meu problema é o demônio. Meu problema é o capeta. Meu problema é o Baal. Meu problema é o príncipe deste mundo. Meu problema é o príncipe das trevas. Meu problema é o pai da mentira, o pai da cilada. O meu problema é aquele que Jesus disse: não tenha medo de carne de homem, de carne e osso. Isso não vale nada, isso não tem que se preocupar com isso não. Tenha medo dos espíritos imundos espalhados pelos ares. Meu problema é o demônio. Portanto, primeiro passo para nascer espiritualmente. O Zé Mané vai dar o primeiro passo. Primeiro tira o boné, porque esse boné nada aguenta aí. Primeiro passo do Zé Mané. Ó. O Zé Mané disse: meu problema é o demônio. Deu o primeiro passo. Segundo passo do Zé Mané: eu não consigo vencê-lo. Primeiro passo: meu problema é o demônio. Segundo passo: eu não consigo vencê-lo. Portanto, eu sou impotente. Está vendo por que nasceu a palavra impotência? Olha o que o Bill entendeu. Ó. Primeiro passo: meu problema é espiritual, é o demônio. Segundo passo: eu não consigo vencê-lo. E aí ainda, se for pensar um pouquinho mais, vamos pôr o Toniquinho aqui agora, ó. Toniquinho. Minha vida virou um caos. Virou ou não virou, Tonico? Virou. Nós não temos vergonha de falar isso não, porque virou mesmo. A vida do Tonico virou um caos. Culpa do demônio. Ué, então se a culpa é do demônio, Cristian, como é que resolve? Ah, tá vendo por que nasceu o segundo passo? Olha lá. Quando o Bill descobriu que o problema dele era demoníaco, satânico, e que o problema dele era espiritual, ele teve outra alternativa? Não teve. Por isso que o Fabiano falou assim: eu não tenho condições de viver sem Deus mais. Vai viver sem Deus de que jeito? Porque o meu problema é espiritual. Então, se o Tonico sai daqui hoje com essa certeza de que o problema dele é o demônio, aí se o Tonico fica lá no restaurante dele, lá onde ele tem um restaurante lá, aí ele vai estar lá servindo, de vez em quando ele vai parar e falar assim: ah, gente, meu problema é o demônio. Como é que eu resolvo isso? Como é que resolve demônio? Segundo passo: viemos acreditar com poder superior.
Tá vendo que o segundo passo não nasceu assim da cabeça do Bill. Eu vou escrever aqui o poder superior. Não. É porque o Bill entendeu que o único meio dele parar de beber era o poder superior. Porque ele bebia por causa do demônio. Ele usava droga por conta do demônio. Por isso que a gente tem que se alegrar. Você acha que a vida do Tunico se tornou um caos? Sim, se tornou um caos. Mas não por culpa dele. Por culpa do Baal. Por culpa do Satanás. Porque Jesus disse: não tenha medo dos homens de carne e osso. Ou seja, não tenha medo de você próprio. Você não fez nada errado. O que está fazendo de errado é esse espírito imundo espalhado pelos ares. Esse espírito imundo espalhado pelos ares. É ele que está fazendo você cair. Mas será que o demônio faz eu cair? O demônio faz tanto a gente cair que Jesus falou assim: o dia que você for rezar para o Pai, você pede para o Pai não deixar você cair, entendeu? Se você rezar o Pai Nosso, você vai ver que nós somos fracos. Jesus sabe da fraqueza da gente e falou assim para mim e para o João, falou: João, o dia que você for rezar para o Pai, pois Jesus não ensinou a gente a rezar, pede para o Pai para não deixar você cair em tentação. Pede para o Pai para você não cair na piscina, não. Você não sabe nadar. E Jesus foi além. Jesus não quis dizer assim: mas e se eu falar para esse rapazinho, para o Gilberto? Jesus vai falar assim: e se eu falar para o Gilberto para ele não cair em tentação, mas e se ele já caiu? Aí Jesus acrescentou mais uma frase no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, mas se eu já tiver caído, livra-me do mal. Quem que livra do mal? O Pai. Está vendo por que nasceu o poder superior na nossa vida? Aí a gente pensa que Deus é para ir rezar. A gente pensa que Deus é para ir na igreja. A gente pensa que Deus é para a gente chegar lá e falar assim: eu vim te adorar, Senhor. Eu vim te trazer ouro, incenso e mirra. Eu vim te... Não. Quem é Deus na vida do Tunico? A maior necessidade do Tunico e minha hoje, Deus. Senão nós vamos usar pedra de novo, usar pó de novo, usar maconha de novo, usar cachaça de novo. E vamos cair na tentação, o mal vai pôr a unha, vai pôr o veneno, vai descer o bambu. Qual que é a maior necessidade nossa hoje? É fazer frete? Ontem eu falei para o Tunico: Tunico, vamos comigo todo dia cedo. Posso falar aqui, Tunico, não tem problema não. Você ainda estava meio que combatido pelo mal, não é? O Tunico falou assim: eu tenho que descascar a batata, não é? Mas depois eu levei ele lá para o cartório, que falou isso. Eu falei assim: vamos lá para o cartório agora. Não foi, Tunico? Ficamos lá meia hora sentados. Fiz uma folha de papel para ele desse tamanho assim. Falei assim: não é assim não, descascar a batata. A tua maior necessidade da vida é Cristo, é Deus. Porque todo esse mal que está acontecendo, tristeza, angústia, depressão, vontade de morrer, vontade de matar, 1000 quilos nas costas, tudo isso que o Tunico está passando, né? Vontade de sumir, não aceita ninguém, não quer viver sozinho, o demônio vai isolando a pessoa, vai isolando, daqui a pouco ele quer sumir, daqui a pouco vira andarilho, daqui a pouco larga a própria casa dele, daqui a pouco... É o que o demônio quer, ele veio para matar, roubar e destruir, né? Só doido para não saber disso. Então a maior necessidade do Tunico para o resto da vida, poder superior. Primeiro passo: meu problema é o demônio, porque ele destruiu a minha vida, eu perdi o domínio da minha vida. Por que perdeu o domínio da minha vida? Porque entrou tristeza, entrou depressão, entrou mal olhado, entrou embaraço,
Minha vida tão... Sabe a linha de anzol quando embaraça e vira um angu de caroço? A nossa vida às vezes se tornou aquilo. Por culpa do... Quem que é o culpado? O demônio. O dia que o Dr. William falou pro Bill que o culpado era o demônio, o Bill deu um sorriso, até mostrou os 32 dentes. Porque o Bill falou assim: mas então eu não sou sem vergonha? Porque até hoje eu pensava que eu que era sem vergonha. E que eu não parava porque eu sou sem vergonha. Eu pensei que eu nunca parei de beber porque eu nunca prestei. O Dr. William, teve um dia que eu até pensei que eu estava pagando uma maldição aqui nessa terra. Eu pensei que eu estava pagando um pecado dos meus pais do passado, né? O Dr. William falou: não, que é isso? Você não tem culpa nenhuma, você está doente, né? Isso é uma doença espiritual. Você não tem culpa nenhuma, não, né? Isso aí é o príncipe das trevas, isso é o demônio, né? Isso é o mal, o encardido, o Baal, né? O Bill falou assim: mas gente do céu, será que eu gastei 30 anos para descobrir isso aqui agora? E aí o Bill saiu louco, desesperado, para falar para todo mundo que a culpa não era. Lá no livro azul, quem pegar o livro azul vai ver que o Bill saiu desesperado daquele hospital para falar para todo mundo que bebia, dos colegas dele, que o meu filho tem uma notícia para você. E aí o Bill não conseguiu converter nenhum. Ele voltou lá no Dr. William e falou: Dr. William, mas ninguém entende o que eu falo. Eu chego perto deles e falo que o problema não está neles. E eles continuam bebendo. E aí o Dr. William virou para o Bill e falou assim: mas não é por aí. Você não pode chegar para a pessoa já dizendo... Você não pode já dizer para a pessoa de cara assim, igual... Porque você estava preparado. O Bill tinha frequentado aquele grupo de Oxford durante 3 ou 4 meses. Ele frequentou um grupo de espiritualidade durante 3 ou 4 meses, né? E aí eles fizeram uma reunião para nascer o Alcoólicos Anônimos naquela época, né? Juntou o Dr. William, o Bill, o Bob, juntou uma turminha para começar a nascer. Como que nós vamos chegar agora no Dependente Químico, né? Como que nós vamos fazer? Porque o desejo dele agora era salvar todo mundo daquela tristeza, daquela dor, né? Então, primeiro passo: existe demônio. A vida não é só arroz, feijão e caminhão, não. Quando eu falo arroz, feijão e caminhão, significa arroz, feijão e muita coisa em volta. A vida não é só essa árvore, não é só esse livro, a vida não é só restaurante, não é só frete, não, existe demônio também. No meu dia a dia tem demônio? Tem. Quando eu acordo, o demônio acorda comigo, ele não dorme, ele já fica me esperando, né? Você já passou uma noite acordado, sem dormir, com insônia? Culpa de quem? Demônio. Porque se você estivesse na paz de Deus, você dormia. Por que você não dormiu? Demônio. Ele é o culpado. Você já passou um dia extremamente triste? Culpado é quem? Demônio. Pois ele é o pai da tristeza, não é? Você já tentou se matar? Já? Quem que é o culpado? Demônio. Gilberto, mas então o culpado de tudo nesse mundo é o demônio? Arranja outro culpado aí para mim. Tiãozinho, São Luís, quem conhece a Bíblia? Não. Arruma outro culpado de tudo que acontece de ruim na nossa vida. Existe outro culpado? Pode procurar, gente. Pode procurar. Pode procurar com a luz acesa aqui, ó.
1555 páginas. Pode procurar. Se alguém achar, leva ela para mim lá no cartório, que eu estou precisando dessa palavra. Achar outro inimigo que não seja o demônio. O meu problema não é o demônio, meu problema é porque eu estou desempregado. Então o problema é desempregado. Então quer dizer que a hora que você arrumar um emprego, o demônio some da sua vida. Você pode tirar o cavalinho da chuva, que a hora que você arrumar um emprego e receber o primeiro salário, aí que o bicho monta, mas monta com força. Tá mais forte ainda. O meu problema é porque eu não aposentei ainda. Então a hora que você aposentar, o demônio... Então quem vence demônio agora é aposentadoria. Aí tem uns que falam assim, não, é porque meu bairro tem muita droga, eu preciso mudar de bairro. Né? É porque a biqueira é do lado da minha casa. Então quer dizer que se você mudar pro bairro, pro centro, acabou. Aí o demônio some da tua vida. Aí quem vence demônio agora é o caminhão de mudança. Aí no segundo passo está lá, viemos acreditar que um caminhão de mudança, não é? Ou se não, viemos acreditar que um emprego poderá me salvar. Ou viemos acreditar que né? Porque as pessoas ficam achando, mas se eu voltar com aquela mulher, mas se eu voltar com a esposa, acabou. Eu não bebo mais. Então vamos apagar ali, vamos colocar ali. Viemos acreditar que se eu voltar com a minha esposa, acabou o problema. É 15 minutos para beber de novo. De alegria, junto. Comemorar. É uma coisa. Tudo de bom que acontece a Deus, tudo de ruim que acontece a Deus. E como é que resolve essa... Tá vendo que o Sr. Luiz falou? Tudo de bom é Deus e tudo de ruim é o diabo. Só que às vezes a gente fica pensando assim, tudo de bom que acontece no mundo, esquece o mundo, vamos pôr na gente, tudo de bom que acontece no Tunico e em mim é Deus. O que pode acontecer de bom na minha vida? Eu consegui um emprego. É coisa de... é boa? Eu aposentei. Tem uns que aposentaram e morreram. O diabo também engana, né? Ele gosta de coisa boa, mas depois... O importante para a gente está aqui, gente. O importante para a gente é a palavra de Deus. Deus é o Deus da prosperidade. Deus não quer ninguém mendigando, Deus não quer ninguém pedindo esmola, Deus não quer ninguém sujo, Deus não quer ninguém pobre, Deus não quer ninguém rico, Deus não quer ninguém com emprego ou sem emprego, com mulher ou sem mulher. Deus não quer, Deus quer a gente com Ele. E por que Deus quer eu com Deus? Por que Deus quer que eu fique com Ele? Porque o Deus que nós temos é um Deus que fala assim, Gilberto, chega mais perto. Aí eu chego mais perto. Aí ele fala, chega mais perto ainda, Gilberto. Mais perto, Gilberto. Mais perto. Mais perto. Agora não tem mais jeito. Aí sabe o que Deus fala quando a gente já encostou nele? Agora me alimenta. Eu sou verdadeiramente comida e verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue viverá eternamente. Esse Deus que nós temos aqui é um Deus que quer morar dentro de mim. É uma coisa interessante, porque é um Deus que ele não aceita que ele fique do lado de fora. Por isso nasceu a Eucaristia, por isso nasceu a Santa Ceia. Por isso Jesus fez, antes de ir para a cruz, para o Calvário, ele instituiu a Eucaristia, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue viverá eternamente. Eis que estou à porta e bato, se deixar eu entrar, cearemos juntos.
Porque a necessidade que Deus sabe que eu preciso dele, Jesus falou assim: Gilberto, você não pode ficar só perto de mim. Não adianta você ir lá na igreja e aproximar de mim. Isso não adianta nada. Você tem que me alimentar. O espiritual é tão profundo na nossa vida e mexe tanto conosco. O mundo espiritual mexe tanto comigo. O espiritual é tão forte na minha vida, é tão profundo na minha vida, o espiritual, todos nós da nossa vida, que esse espiritual, seja do lado bom, seja do lado ruim, Jesus, ele tem tanta preocupação com o espiritual, que ele se fez um pedaço de pão para eu alimentar dele. Porque só Jesus sabe o quanto nós precisamos de estar alimentado dele para vencer o demônio, para vencer o espírito do mal. Lá em 1 Pedro vai dizer que o mundo inteiro orai e vigiai para não cair em tentação, pois o vosso adversário, lá está escrito no singular, e a palavra de Deus ainda pôs uma vírgula, o vosso adversário, vírgula, o demônio. 1 Pedro. Cadê a Pedro? Para trás ou para frente de João? 1 Pedro. Olha aqui. Cinco 17. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação. Humilhai-vos, pois, sob a mão poderosa de Deus. Humilhai-vos, pois, sob a mão. Olha aqui para o Tonico hoje. Tonico que está nascendo espiritualmente hoje. Digamos que o Tonico está nascendo espiritualmente hoje. Ontem começou a nascer, hoje é o segundo dia. Segundo dia de vida do Tonico, espiritual. Humilhai-vos, pois, Tonico, sob a poderosa mão de Deus. Humilhar sob a poderosa mão de Deus significa, eu tenho que entender que eu preciso da mão de Deus. Eu preciso da mão de Deus. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Tonico ontem estava com a cabeça a 1000 por hora. Não estava, Tonico? Deus vai dizer para ele, não é você que vai resolver essa problemaiada toda, sou eu. Eu que sou Deus. Eu que sou o poder superior. Todos os seus problemas, a tristeza, a angústia, a depressão, a raiva, a fraqueza, a vontade de sumir, a vontade de matar todo mundo, a falta de paciência com todo mundo, todos esses problemas, todos os seus problemas, Deus está dizendo, não é você que vai resolver, porque você é impotente. Deus está falando para ele, você é impotente. Quem vai resolver isso é Deus. Fala assim, sou eu que vou resolver o problema. Lançai sobre ele. Olha a palavra, lançai sobre ele. Sobre ele quem? Sobre Deus. Todas as vossas preocupações, pois é Ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, vírgula. Vem cá, vê se está escrito aqui. Qual que é o adversário? O vosso adversário, vírgula. O diabo. Oh. Tem anda ao redor como um leão. Tem outro aqui? Tem outro adversário? Não. Só tem um, né? Qual que é o nosso adversário? Está escrito aqui, ué. Como é que ele fica? Anda à nossa volta como um leão.
Buscando o quê? A quem devorar. Meu problema é pinga? Meu problema é crack? Cadê a caneta? Eu vou mudar aqui. Será que eu posso apagar a Bíblia e colocar aqui o vosso adversário, vírgula, a pinga, a cachaça, o crack? Não está escrito isso aqui, ué. O Apocalipse está dizendo que você não pode nem colocar e nem tirar. Então acabou. Então qual que é o nosso único adversário na face da terra? O diabo. E eu fico preocupado em acabar, em eu parar de beber. Aí o ser humano próprio fala assim, não, mas agora eu não vou beber mais não. A Teté falou assim, não, acho que agora eu venci 7 anos. A Teté ficou 7 anos sem beber, sem usar. Limpa, totalmente limpa. 7 anos. Ela disse, talvez um dia ela disse com ela mesma, não, eu superei. Mas talvez o dia que ela disse, eu superei, o diabo Passou. Porque quem que supera? Quem que supera o diabo? Deus. Segundo passo. Viemos acreditar com poder superior. Ah, gente, é bonito demais. Porque você vai começar a ler a Bíblia agora sabendo quem é o seu adversário. O João fala um versículo aí qualquer. Qualquer um. Pode ler o que está parado aí na Bíblia. Pode ler. Nós vamos ler. Espera aí, antes do João ler aqui, nós já vamos ler com a certeza de que quem é o nosso único adversário? É a tristeza? É a angústia? É a depressão? É o medo? É a raiva? Não. É o diabo. E o diabo é quem? É esse espírito imundo espalhado pelos ares. Gilberto, mas você quer dizer que tem um espírito aqui me deixando com raiva? E se lerdar, a gente não acredita ainda. Se lerdar, a gente... E aí depois a gente chega lá e fala assim, não, a minha raiva é porque minha mulher me fez raiva. Aí nós temos que mudar aqui, apagar, mas diz o Roberto que não pode apagar. Aí tem que colocar aqui, o vosso adversário, vírgula, a minha mulher. Não é a tua mulher. Aí tá vindo uns parentes da esposa do Tuniquim para casa dele, aí tem que pular o vosso adversário, o parente da minha esposa, os parentes da minha esposa. Não. Ou senão, o vosso adversário, eu vou pôr assim, o meu adversário está sem dinheiro, a minha quebradeira. Não. Diz o Sodair que esses dias ele fez umas contas, o Ricardo já gastou 400 mil em pedra. 400 mil reais. Meu Deus. E pondo só 2 todo dia, em média. E tem dia que ele usa muito mais. Deu 400 mil reais. Gastou mais que eu. Para de beber, às vezes tem muita gente que para de beber e dizem, nossa senhora, tomei uma raiva da cantina, tomei uma raiva de bebida, não posso ter não. Mas tem que tomar raiva não é da bebida, tem que tomar raiva do demônio. Está escrito aqui, ué. Quer tomar raiva da bebida, mas não tem raiva. A bebida, tadinha, tá mortinha lá, né? Quietinho na dela. Não é? Se você deixar ela lá podre, apesar que esse trem deve ser tão ruim que nem podrecer, não podrecer. Mas, gente, o vosso adversário. Agora, eu sabendo, Tonico, você tem certeza absoluta que você tem um adversário na sua vida. Todo dia você tem um adversário para vencer. É aquele que te atenta. Por isso o Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Por que o Pai Nosso é exorcismo? Por que Jesus nos ensinou um exorcismo? Exorcismo significa tira o demônio da onde ele está. Por que o Pai Nosso tem o poder, a oração do Pai Nosso tem o poder de tirar o demônio de onde ele está? Né? Exorcista, não tem padre exorcista, não tem pastor exorcista. Exorcista é aquele que, tem um demônio naquela pessoa ali, chama um exorcista.
E o exorcista chega lá e faz oração. E por que a oração do Pai Nosso é exorcismo? Porque você está pedindo a Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que tire de você a tentação. Mas se porventura você já caiu na represa, se porventura você já caiu na piscina da tentação, livra-me do mal. Não nos deixeis cair em tentação e livra-me do meu adversário. Livra-me do meu adversário, vírgula, o demônio. Eu costumo no finalzinho do Pai Nosso falar assim, gente, se Deus já nos livrou do mal, então hoje é tudo bem, né? Pois Deus já nos livrou do mal, o problema é a gente rezar, Pai Nosso, amém. Ué, não sabe nem o que ele falou. O pastor foi tirar um demônio do cara lá, muitos anos atrás, foi na cidade de feriado. O homem demoniado no cantinho, o pastor chegou com a bibinha lá, afaste de mim, você é impuro, você está traindo tua mulher, falou de Fala na hora. Já falou, você não é de chegar perto de mim não, você rouba a igreja, você... vai. É complicado. É complicado. Então vamos lá, João. Pode ler aí. Mas não lê sem eu entender que eu tenho um adversário. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 12 diz: pois os olhos do Senhor estão sobre os justos. Espera aí. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos. Deus tem olho? Tem. Ele vê? Deus vê tudo. Estão sobre quem? Os justos. E os ouvidos atentos às suas súplicas. E os ouvidos, olha para quem que Deus está direcionando os olhos dele e os ouvidos dele. Olha aqui o que aconteceu aqui agora, antes do João ler. O Rodrigo falou, não falou? Para quem que nós direcionamos os nossos olhos? Para o Rodrigo. Para quem que nós direcionamos os nossos ouvidos? Para o Rodrigo. Deus direciona os olhos e os ouvidos dele para quem? Para os justos. Escreve ali, justos. Essa palavra, depois nós vamos ter que decifrar ela. O que é justo? Ué, mas será que eu sou justo? Pode continuar. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. O mal existe? Mas o rosto do Senhor. Santo Agostinho fala assim: não existe desgraça maior do que você ter o rosto de Deus desviado de você. Quando eu vivi o mundo, lá em casa na mamãe tem uma imagenzinha de um Cristo sanguentado, a face, né, ensanguentada, e fica no quarto para eu dormir. Aí eu falava: não, mamãe, aqui tem muito barulho, eu vou dormir lá na cozinha. E eu pegava o colchão e levava lá para a cozinha por conta daquela face. Não dormia. É só uma madeira de gesso sanguentada. Não dormia ali de jeito nenhum. Eu tinha medo. Olha como que o mundo espiritual, gente, ele é violento. O mundo espiritual ele é importantíssimo na nossa vida. Não adianta, ele faz parte de mim, ele faz parte da minha história, ele faz parte da minha vida. Eu pensar que eu sou só carne e osso, isso é uma inocência muito grande, né? A gente pensar que a gente é uma roupa que anda, a gente pensar que a gente é só carne e osso. Nossa, o mundo espiritual é muito... Até tem um mundo espiritual em volta dela, é muito profundo, mas que faz parte do dia a dia dela. Todo dia ela tem luta espiritual, do bem e do mal. Todo dia eu tenho luta espiritual. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas Ele desvia o rosto
dos que praticam o mal. Gilberto, mas você não está dizendo que quem pratica o mal é o demônio? Você não está dizendo que não é culpa do Tunico? A tristeza, a angústia, a depressão. Como é que Deus está falando que aqueles que praticam o mal, Deus não gosta do homem que pratica o mal? O demônio é espírito. Como que o demônio vai praticar o mal, ele sendo espírito? Ele precisa de ele precisa de algum corpo. Aí. Como é que o demônio vai transar? Pois ele é espírito. Como é que Jesus falou? Não tenha medo dos espíritos imundos espalhados pelos ares. Ele é ar, ó, ar. Cadê o seu ar? Ar. Ó, vem cá. Ó, peguei um. Né? Pegou nada. Ó, já foi. Ele tem que atacar, gente. O espírito imundo, ele precisa atacar. Ele precisa de um corpo para ele gozar. Ele precisa de um corpo para ele se encher de droga. Ele precisa de um corpo para ele fazer a ruaça dele. Ele precisa de um corpo. Ele precisa atuar através de um corpo. Ele precisa de um corpo. Ué, mas e o Espírito do bem, que é o Espírito Santo de Deus? Não é que ele precisa de um corpo, não. Ele falou assim: vós sois templo do Espírito Santo. Ele mora dentro de um ser humano, o Espírito Santo de Deus. No início, o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Lá no livro do Gênesis, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Depois que Deus criou o homem, depois que Jesus veio ao mundo, fez a obra dele, subiu para o céu, está sentado à direita de Deus Pai, ele enviou o Espírito Santo Paráclito para morar dentro de nós. Não existe espírito sem carne. O espírito ele só atua através da carne. Por que Madre Teresa de Calcutá fez tanta caridade? Porque o espírito atuou nela. O São Luís falou: não existe bem que não seja também. Existe o bem e o mal. O bem usa a carne, o mal usa a carne. Só que quando eu deixo o demônio usar a minha carne, é porque eu vacilei com Deus. Ontem no MA foi falado lá o seguinte: você tem um copo de água limpa, clarinha, e um copo de água suja, né, preta. Aí você escolhe, você bebe a limpa ou você bebe a escura. Mas também tem um porém: se você pegar uma gota da água suja e pingar na água limpa, você acabou com a água limpa. Um copo de água limpa e um copo de água suja. O bem e o mal. Quem que escolhe? A gente. Aí que está às vezes o grande erro nosso. Às vezes a gente pensa assim: o Tonico estava usando droga porque ele queria usar. Então ele não é impotente. Por isso que a doutrina, ontem eu falei para vocês a importância da doutrina, né? A doutrina é importantíssima, gente. A gente ter o discernimento. Mas será que o Tonico usou droga porque ele quis usar? Tadinho. O demônio anda ao redor de vós buscando a quem? Devorar. Encontrou quem? Ó. Por que encontrou o Tonico e não eu? Talvez o demônio me pegou noutra coisa, mas na droga pegou o Tonico. Por que o demônio pegou o Tonico? Porque ele estava fraco na fé. Se você se afasta de Deus, vacila com Deus, você se torna uma presa fácil para o demônio. Portanto, eu tenho um copo, amém, eu tenho um copo de água clara e um copo de água escura. Em qual que eu vou? Eu não vou em nenhum. Vai depender de quem está me dominando naquela hora. Se eu estou sendo dominado pelo mal, pelo meu adversário, se é o adversário que entrou, eu vou para onde? Para a água suja.
Se eu sou templo do Espírito Santo e é o Espírito Santo que move em mim, eu vou para a água limpa. Ainda que tiver 100 pessoas dizendo, bebe um pouquinho da suja. O que manda no homem é quem governa o homem. Tem duas forças governando o Zé Mané. Se é o adversário, mulher, cachaça, bebida, droga, né? E depois larga ele na lama. Se é o Espírito Santo de Deus, Deus não carrega assim. Deus põe no colo. E Deus conduz. E Deus nunca solta. Lembra que o demônio que eu acabei de fazer aqui, ó, se for o demônio, ele te carrega assim, pro cu da cárcere, e depois te larga na lama, né? Isso, o gancho. Depois, se você for conduzido por Deus, os olhos dele estão voltados para você, os ouvidos dele estão voltados para você, e ele vai te levar para onde? Para a vida eterna. Todo aquele que crê em mim jamais morrerá. Deus nunca vai fazer isso. Nunca. Esse é o amor de Deus. Porque Deus me carrega e me leva até onde Ele quer me levar. E Deus tem coisa boa para a gente. É Ele que me leva, mas Ele vai me levar. Por isso a entrega. Está vendo o terceiro passo? Por que nasceu o terceiro passo? Porque eu tenho que me entregar. Entregar no que aí? Você leu aí? Na mão de Deus. Eu tenho que me entregar na mão de Deus. É Deus que me fala agora para onde que eu vou, porque é Deus que me guia, né? Olha a entrega. Ó, vai, Deus está levando. Para onde? Não sei. Deus está levando. Tem um livro de Santa Teresa, aqui Santa Teresa, Santa Perpétua e Santa Felicidade, história delas, né, das duas. Diz que Santa Perpétua, ela era muito bem de vida, e o pai dela era muito amigo do rei Nabucodonosor, e o rei, sei lá se era o Nabucodonosor, fez uma estátua do rei lá e todo mundo tinha que se ajoelhar diante da estátua. Ela não se ajoelhou, ela falou, só me ajoelho diante do meu Senhor. Ou seja, ela estava sendo conduzida por Deus. E Deus falou para ela, não se ajoelha. E ela não se ajoelhou. E falar para ela, você vai morrer. O pai dela ajoelhou diante dela e falou, minha filha, pelo amor de Deus, só ajoelha aí, que custa? É só papo. Não. Minha filha vai te levar para a arena. E ela estava grávida ainda. Minha filha, pelo amor de Deus, eu estou te pedindo, joelha aí diante desse trem. Não. Ei, gente, uma pessoa na mão de Deus é bonito demais, né? Porque pode chegar a tentação do mundo. Você fala, daqui eu não saio. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo de Deus, daqui ele não sai, ele não quer sair. Isso é entrega. Quer entrega maior do que essa da Santa Perpétua, Santa Pessoa, sei lá das quantas? É só dar uma ajoelhadinha, né? Ó. Não. E foi para a arena e morreu, né? Morreu e não. Só que ela mesma teve que matar ela, porque ninguém dava conta de matar ela. O leão que soltar lá chegou a beijar o pé dela, a hora que soltou. Né? A vaca brava virou uma mansinha lá da roça. E o soldado que puseram para matá-la, eles iam matar ele, porque ele não acertava a espada de jeito nenhum. Por mais que ele tentava acertar, ele não dava conta, até que ela mesma pegou a espada e cravou nela para não deixar matar aquele soldado, né? Essa é a história dela. E ela disse que no sonho que ela sonhou antes, porque ela foi presa primeiro, não é que ela foi no outro dia, não, ela foi presa. Então, num desses presos que ela ficou presa, ela sonhou com uma escada.
E que ela estava subindo essa escada, por isso ela tinha certeza da morte, porque ela estava subindo a escada, né? Só que lá debaixo da escada tinha o adversário, o demônio, tentando atirar flechas, né, para derrubá-la da escada. E ela sentiu que quando ela pisava no degrau de cima, o de baixo desaparecia. Na medida que ela ia subindo os degraus, ia se desaparecendo. E que ela sonhou que ela alcançou e que Deus deu a mão a ela. Né? Por isso ela sabia que no outro dia ela ia ter que se entregar a vida dela. Mas isso é história, né? Não está na Bíblia, é história para a gente ter uma historinha. A gente acredita em tanta história, até de Chapeuzinho Vermelho, por que não uma história de fé, né? Tem hora também que a gente tem que ceder um pouquinho, né? A história de santo, gente, é história de santo, mas a gente acredita até no Chapeuzinho Vermelho, lobo mau, né? Como é que você leu aqui? O nosso adversário. Então hoje, primeiro dia do tunico espiritual. O tunico pode faltar amanhã? Não. Ele pode cascar batata primeiro? Não. Por que o tunico não pode faltar amanhã? Porque será que amanhã o demônio vai faltar na vida dele? Não. Amanhã de certo não vai dar vontade de usar, né? E confiar no Senhor, porque bendito o varão que confia no Senhor, pois a esperança é o Senhor. Buscar primeiramente o reino de Deus e as outras coisas lhe serão acrescentadas. O tunico precisa frequentar isso aqui comigo todo santo dia, de segunda a sexta, para crescer espiritualmente. Porque se você, tunico, estivesse descascando batata, você não teria aprendido o que nós aprendemos aqui hoje. Não significa que hoje, mas agora eu já aprendi. Assim fosse tão simples assim, né? Uma pessoa vem aqui um dia e fala, agora acabou o demônio não me pega mais. Todo mundo deveria. Esse bicho é perigoso, gente. Nós não estamos lutando contra homens de carne e osso, porque um homem de carne e osso é facinho, né? A gente acredita até em Papai Noel, né? A luta sua e minha, Tonico, e do Jorge, do Soiraí, de todos nós, do Elvis, da Teté, é uma luta contra o demônio. E todo dia o pecado vem. E todo dia a tentação vem. E todo dia vem a dificuldade, a tristeza tenta me invadir. Todo dia a depressão tenta tomar conta de mim. O Cristo, esse tempo atrás, ele tentou vencer com remédio, com botãozinho, esse trem que vem da farmácia. Isso não derruba demônio. O que derruba demônio é o segundo passo. Viemos acreditar num poder superior. O Tonico agora vai virar para o encardido e vai falar, minha filha, agora eu encontrei. Agora eu encontrei remédio para você. Agora eu encontrei remédio. Agora sim. É a minha fé. É o meu amor a Deus. É a minha ligação com Deus, a minha mistura com Deus, meu encontro com Deus. É isso que é o remédio para a tristeza, para a depressão, para o medo, para o pânico, para a intolerância, para a falta de paciência. É o encontro com Deus, é a mistura com Deus, é a oração, é o joelho no chão, é se passar a se preocupar agora com as coisas de Deus. É o Tonico falar assim, quer saber de um caso? Eu já fui muito desse mundo, eu agora quero ser de Deus. E aí começa a nascer a entrega. E o Tonico então começa a se entregar às coisas de Deus. Bonito demais, né? Começa a se entregar às coisas de Deus. 1 Colossenses, Colossenses, não 3, não sei das quantas lá. Buscai as coisas do alto e não as da terra. Não é? Pode falar isso aí, velho.
Ele é o caçador, né, seu Gilberto? E bom. Ele, por exemplo, nós estamos numa manada aqui, eu tenho certeza que ele vai em cima do mais fraco. Vai ou não vai? Vai em cima do mais fraco. É a mesma coisa de um leão. E quem é o mais fraco? fraco? É o que está fraco de espiritualidade. Quem vacilou com Deus. Com Deus. Se vacilar com Você Deus. sabe que eu sou mais forte do que o outro, ele não vai vir para cima Eu de mim, gosto ele vai muito. pra cima do mais fraco. Eu gosto dessa palavra vacilar, porque quando a gente era lá do mundo, não sei se vocês ouviam lá na escola, acabou que tomava um murro. Ah, mas aquele ali é um vacilão. Ele vacilou, ué. Olha com quem que foi mexer. Vacilou. Se você vacilar com Deus, a unha do diabo entra, mas entra com força. E a unha dele tem veneno. Veneno verde. E o veneno toma conta. E o veneno te leva para a biqueira, te leva para a água suja. E não importa se você quer, se você não quer, te leva mesmo, porque o veneno entrou, acabou, meu filho. Ali entrou tristeza, entrou depressão, entrou tudo de novo. Porque a unha dele é venenosa. O bicho é bravo. E eu não posso vacilar com Deus. Se eu vacilar com Deus, o veneno do diabo corre na minha veia. E se o veneno do diabo correr no meu corpo, ninguém me segura. Nem pai, nem mãe, nem polícia, nem comunidade terapêutica, nem Rosiane, nem Rita, nem psicólogo. Ninguém me segura. Nem cadeia. Nem cadeia, nada me segura. Porque o diabo entrou. E uma vez que o diabo entrou, acabou. Ele está conversando onde? Eu dei as costas para Deus. Você deu as costas para Deus. E aí o senhor Iraí falou, quem dá as costas para Deus? Está na mão do. A coisa tá feia. A coisa está preta. Quem não for filho de Deus. Está na boia do capeta. Ah! Essa é a nossa missão. É Jesus mesmo. Não é? A coisa não tá feia? Graças a Deus que tem demônio ao meu lado, ao meu redor. Louvado seja Deus pela serpente que nos circunda. Louvado seja Deus por esse mal que me ronda, porque eu sei que eu não posso desagarrar nem dele e nem da verdade dele. Eu não posso. Eu não posso. Se vocês puderem, eu não posso. Porque eu não quero mais esse veneno verde no meu corpo, esse coisa ruim, essa miséria. Por mais que ele ainda me pegue em muita coisa, mas hoje eu posso olhar para o demônio e dizer, mas tem muita que Jesus já venceu. Tem muita coisa que esse diabinho ainda me pega. E pega mesmo na materialidade, no dinheiro, pega. Mas Deus está trabalhando em mim, eu não morri ainda. Ué. A nossa vida espiritual vai acompanhar a nossa vida carnal. Vai. Sem vergonha, porque o bicho. Eu vou, com 100 anos eu vou ser pai, então agora que eu estou com 50, eu tenho mais 50 anos para combater o mal. E combater, eu não, mas eu me agarrar com a verdade combater o mal, porque é só a verdade liberta. Eu ainda tenho mais 50 anos para passear por aqui. E se for 30? E o Tunico? 49 anos, você tem mais 30 anos para passear, Tunico. Vai aqui. 30 anos para passear pela verdade e derrotar o bichinho. Ah, gente, vamos derrotar o bichinho. Vamos nós juntos aqui derrotar o bichinho junto com Jesus, junto com a verdade? Pois a gente já aprendeu, ué. Como que derrota o bicho, ué? Vamos derrotar. Por isso vamos rezar o Pai Nosso. Hoje não é Pai Nosso, não. Hoje nós vamos pedir a bênção da... Olha, puseram um trem ali, puseram um quarteirão.